Com muito carinho, meu querido irmão, irmã, ouvinte da Palavra de Deus, convido a você a caminhar neste momento com calma e profundidade em 3 versículos. Romanos 2:24, Lucas 17:1 e 1 Coríntios 10:32. E vou finalizar lendo Hebreus 12 primeiro. Eu vou explicar nos mínimos detalhes, olhando o contexto bíblico, o significado espiritual, a aplicação prática e o ensinamento que eles trazem para os nossos dias. E como tema, eu quero deixar o perigo do mau testemunho, quando o nome de Deus é ferido pelas nossas atitudes. Vamos meditar em Romanos 2:24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2:24. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de vocês, os que não são judeus falam mal de Deus, numa linguagem mais simples. E qual o contexto de Romanos 2? Entenda que o apóstolo Paulo está falando diretamente aos judeus religiosos que conheciam a lei de Deus, ensinavam os outros, se consideravam justos, se achavam superiores aos gentios não judeus. Porém, não viviam aquilo que pregavam. Vocês estão entendendo? Eles tinham religião, mas não tinham transformação. Eles tinham palavras, mas não tinham testemunho. Irmão, é algo para se refletir. O nome de Deus é blasfemado. Quando nós lemos esta parte do versículo, o qual eu quero explicar detalhado, parte por parte, e quando ele fala aqui o nome de Deus é blasfemado, blasfemar, irmão, significa falar mal, desonrar, ridicularizar, tratar com desprezo. Você está entendendo? Ou seja, Deus estava sendo desonrado não pelos ímpios, mas por causa do comportamento dos que diziam ser povo de Deus. É complicado, né, igreja? É complicado ouvir. E ele prossegue dizendo, entre os gentios. Quem eram os gentios? Pessoas que não conheciam a lei, pessoas que observavam a vida dos judeus, pessoas que julgavam Deus pela conduta do povo que o representava. Nós somos hoje representantes de Deus, irmão. Esse povo, os gentios, eles não liam a Bíblia, eles liam a vida dos crentes. Você sabia que tem alguém lendo a sua vida? Aí o versículo prossegue dizendo, por causa de vós. Aqui está o ponto mais doloroso do texto. Paulo não diz, apesar de vocês, nem sem relação com vocês. Ele diz, por causa de vós. Paulo aqui, ele é direto, ele é enfático. O nosso irmão apóstolo Paulo, ele diz, é por causa de vós. Isso é o que mais machuca, o que mais dói. O nome de Deus estava sendo o quê? Blasfemado entre os gentios pelas atitudes, os comportamentos dos que se diziam ser povo de Deus. Ou seja, a incoerência espiritual, a hipocrisia, o discurso sem prática. Irmão, quantas mensagens a gente vê, quantos discursos, mas sem prática, irmão, sem prática alguma, é só da boca para fora. Fazia com que pessoas
rejeitassem a Deus, zombassem da fé e desprezassem até o Senhor. E hoje não é diferente. Você sabe que reflete muito o meu comportamento, a minha conduta espiritual como servo de Deus, a quem me vê. E qual a explicação espiritual, irmão Neemias, de Romanos 2:24? Romanos 2:24 nos ensina que não basta conhecer a palavra, não basta, meu irmão, falar de Deus, não basta ocupar posição religiosa. O nosso viver, o meu viver, o seu viver, o nosso viver precisa honrar o nome do Senhor. Se não está honrando, irmão, está servindo de nada. Quando o crente fala bonito, mas vive errado, cobra a santidade, mas pratica a injustiça, julga os outros, mas não se enxerga, ele se torna o quê? Um escândalo espiritual. E não precisa eu dar exemplo aqui, que eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando em teu coração. Agora vamos meditar em Lucas 17:1. Olha o que diz a palavra. Disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Lucas 17:1. Numa versão mais simples, Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem as pessoas pecar, mas ai da pessoa que faz isso acontecer. Então, irmão, devemos tomar cuidado para nós não sermos instrumentos que levem, que conduzam pessoas ao pecado, porque a palavra diz: ai da pessoa que faz isso acontecer. E no contexto de Lucas 17:1, Jesus está falando aos discípulos, ou seja, aos líderes, aos futuros pastores, aos que influenciaram outras vidas. Ele está ensinando sobre responsabilidade espiritual, influência, exemplo, consequências do mau testemunho. Vocês estão entendendo? É impossível que não venham escândalo. Jesus, ele é realista. E hoje eu também quero que essa realidade entre no teu coração, na sua mente, faça morada em você. Ele disse: é impossível que não venham escândalo. Enquanto houver pecado, ego, carne, mundo caído, sempre existirão situações que levam outros a tropeçar. Mas atenção, ouvinte, atenção, irmão, irmã, isso não justifica quem causa o escândalo. E o versículo ele prossegue dizendo: mas ai daquele por quem vierem. Essa expressão ai na Bíblia é um lamento, você sabia? É um aviso severo, é um anúncio de juízo. Jesus está dizendo: a responsabilidade espiritual de quem leva a outro a cair é gravíssima diante de Deus. Então, pensemos nisso, irmão. Vamos tomar cuidado com quem está ao nosso redor. O que é escândalo na visão bíblica? Vamos parar para pensar. Escândalo, irmão, não é só fofoca, não é só polêmica, né? Não, escândalo é levar alguém a tropeçar na fé, fazer alguém desacreditar de Deus, irmão, isso é triste. Afastar pessoas do caminho da salvação. Você acredita que tem gente assim que faz isso? Às vezes não é pelo erro em si, mas pela incoerência de quem diz servir a Deus. Ô irmão, vamos meditar profundamente nisso. E veja que há uma ligação profunda entre Romanos 2:24 e Lucas 17:1. Esses dois textos se abraçam espiritualmente. Romanos 2:24 mostra o efeito, o nome de Deus
é blasfemado por causa do mau testemunho. Lucas 17:1 mostra a responsabilidade. Ai daquele que causa esse escândalo. Um fala de consequência pública, o outro fala de juízo pessoal. E essa palavra é para todos nós ficarmos atentos. E hoje muitas pessoas dizem: não quero Deus por causa dos crentes. E isso é exatamente Romanos 2:24 acontecendo. Lucas 17:1 se cumprindo. Quando o discurso não combina com a prática, a fé não produz amor, a religião não gera transformação. É isso exatamente que acontece. Não querem Deus por causa dos crentes. Entenda que o mundo não rejeita Deus, rejeita o falso retrato de Deus. E esses versículos nos chamam ao quê? A autoexame. Faça um autoexame, façamos. Nos chama a humildade, a coerência, a ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. O maior sermão que alguém pode pregar, trazer, sabe qual é? É o testemunho. A maior pregação é a vida, irmão. A maior honra a Deus é viver o que se prega. Honre a Deus vivendo o que nós pregamos, o que nós falamos. E eu lhe convido agora, já que nós lemos o Hebreus 2:24 e Lucas 17:1, eu lhe convido agora a você ler comigo 1 Coríntios 10:32. E você vai ver que a palavra de Deus, ela toda se encaixa. O texto bíblico completo nos diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo: ó, vivam de tal maneira que não façam ninguém tropeçar, nem judeus, nem os que fazem parte da igreja de Deus. É isso que a palavra está dizendo. E no contexto, a igreja de Corinto vivia em um ambiente como? Cheio de idolatria, influência pagã, divisões internas, liberdades mal compreendidas. E Paulo aqui está ensinando que nem tudo que é permitido nos convém fazer, irmão. Ele também ensina que o amor deve governar a liberdade e que o testemunho é mais importante que o direito pessoal. Então vamos dividir o versículo em partes para que você entenda melhor. Quando Paulo diz portai-vos de modo, aqui Paulo fala de comportamento, conduta diária. Não é só conduta, porque tem gente que só é cristão quando está na frente de outros cristãos ou dentro da congregação, mas quando está em casa, no trabalho, né? Em outros cantos que não nos convém falar agora, a conduta muda. Mas aqui Paulo está ensinando que o comportamento, a conduta diária e o estilo de vida devem ser contínuos, portáveis de modo. Não é um ato isolado, é uma maneira constante de viver. Devemos viver constantemente assim. A fé verdadeira se expressa no comportamento. Aí ele prossegue dizendo que não deis escândalo. Aqui aparece novamente o tema central. Qual é? Escândalo. No original, a ideia é pedra de tropeço, algo que faz alguém cair, obstáculo no caminho espiritual. Não é apenas pecar, é não atrapalhar o caminho espiritual do outro. Porque, irmão, se eu pecasse, se eu errasse, se eu fizesse um escândalo e atingisse só a mim, tudo bem, irmão, eu vou pagar sozinho. Mas eu conduzir, eu atrapalhar o caminho espiritual de outro, aí já é complicado, irmão. Aí Paulo prossegue dizendo, nem aos judeus. Quem eram os judeus? Eram os rigorosos na lei, os que observavam costumes e tradições, os que julgavam a fé cristã pelo comportamento dos crentes.
um mau testemunho reforçava a rejeição ao evangelho ou do evangelho. E ele prossegue dizendo, nem aos gregos. Quem eram os gregos? Os gregos gentios, os que viviam em idolatria. Observavam também os cristãos como algo novo. Avaliavam Deus pela vida dos crentes. E se vissem incoerência, o que é que eles faziam? Zombavam da fé. Vocês estão entendendo? E ele diz, por último, nem a igreja de Deus. Aqui Paulo é mais profundo. Dentro da igreja. Por que, irmão, dentro da igreja? Porque dentro da igreja há fracos na fé. Dentro da igreja há novos convertidos. Dentro das igrejas há pessoas em processo de cura. E um mau exemplo, irmão, meu, seu, nosso, fere, confunde, afasta esta pessoa. Vocês estão entendendo o que o nosso irmão apóstolo Paulo está ensinando aqui? Paulo está dizendo, o crente não vive apenas para si, ele vive como representante de Deus diante de todos, seja judeus, que são os religiosos observadores, sejam os gregos, o mundo sem Deus, ou a igreja, irmãos na fé. Todos estão olhando para você e para mim. Você consegue entender isso? Agora tudo se encaixa com perfeição. Romanos 2:24, Lucas 17:1 e 1 Coríntios 10:32. Porque Romanos 2:24, o nome de Deus é blasfemado por causa do mau testemunho. Em Lucas 17:1, a palavra diz, ai daquele que causa escândalo espiritual. E 1 Coríntios 10:32, viva de forma que não produza esse escândalo. Um mostra o problema, outro mostra a gravidade e o terceiro mostra a solução. Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E hoje não é diferente. As pessoas observam os crentes, julgam Deus pelo nosso comportamento, avaliam o evangelho pela nossa vida. Você sabia disso? Um cristão incoerente, irmão, ele afasta pessoas, fere irmão, desonra o nome do Senhor. Um cristão cheio do Espírito Santo, já por sua vez, atrai pessoas, edifica e glorifica a Deus. Então 1 Coríntios 10:32 nos chama à sensibilidade espiritual, nos chama ao amor ao próximo, à responsabilidade com o testemunho e vida guiada pelo Espírito Santo. Não é viver com medo, viu? É viver com amor. Não é perder liberdade, é usar a liberdade para glorificar a Deus. E como eu prometi, eu quero finalizar lendo Hebreus 12:1, porque preciso que entenda perfeitamente do que está falando e assim concluir este estudo ou esta mensagem. A palavra diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esclarecendo, a palavra está dizendo, portanto, também nós, pois estamos rodeados de uma grande multidão de testemunha. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que se agarra firmemente em nós e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. O que é essa tão grande nuvem de testemunha, irmão Neemias? E para entender, irmão, este versículo, precisamos olhar o contexto imediato, que é Hebreus 11. E qual o contexto de Hebreus 11? Hebreus 11 apresenta homens e mulheres da fé, pessoas que viveram confiando em Deus, gente que sofreu, venceu, caiu, levantou e perseverou.
E eu posso trazer vários exemplos aqui, como o caso de Abel, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Raabe, Gideão, Sansão, Davi, os profetas. Eles são chamados, sabe de quê? De testemunha. Eles são chamados de testemunha. Por quê? Testemunharam com a própria vida. Provaram que é possível viver pela fé. Deixaram um legado espiritual. Oh, glória a Deus por isso. É um significado profundo da expressão. Testemunha, irmão, não significa espectadores, não. Pessoas que vêm só para observar, não, só para ver, não. Você está entendendo? O texto não ensina que eles estão nos observando literalmente do céu, como uma plateia. O sentido é outro. Sabe qual é? Estamos cercados pelo testemunho deixado por essas vidas. Nuvem indica quantidade e abrangência. E quando a palavra nuvem aparece, ela fala de algo numeroso, algo que envolve por todos os lados, algo impossível de ignorar. O testemunho dessas pessoas nos envolve espiritualmente. Hebreus 12, glorificado seja o nome do Senhor, usa a figura de uma corrida. Cada crente, cada pessoa, eu, você, nós, estamos correndo a nossa carreira. Há obstáculos? Há sim. Há pecados que atrapalham? Há sim. Mas há também a necessidade de perseverança, de perseverarmos. O exemplo dos que vieram antes de nós é que nos motiva também a não desistir, irmão. Por isso que eles são testemunha. E veja que há uma ligação com o tema do testemunho. Esse versículo, ele se conecta perfeitamente com o que nós lemos em Romanos 2:24, o que nós lemos em Lucas 17:1 e o que nós lemos em 1 Coríntios 10:32. Ele se conecta, ele se encaixa. Eles viveram de modo a honrar a Deus, e nós precisamos também viver de modo a honrar a Deus. Agora nós somos chamados a perseverar, irmão, a viver do mesmo modo. Estamos rodeados, nunca esqueça, pelo testemunho dos que perseveraram, pela responsabilidade de também sermos testemunhas, pela consciência de que nossa vida ela fala. Não pense que você está andando por aí fazendo o que quer e não está transmitindo nada. Tá, sua vida, sua conduta, seu comportamento, suas palavras, seu modo de vestir, de andar, de ser, de tudo, irmão, está falando. Assim como eles foram exemplos para nós, nós seremos exemplos para outros. E eu concluo dizendo que Hebreus 12:1 nos lembra que não estamos sozinhos. Alguém já trilhou esse caminho que nós estamos trilhando agora. Vale a pena perseverar. Que possamos, irmãos, largar o pecado, viver com coerência, correr com paciência, deixar um testemunho digno. Você entende, irmão, o que é isso? Isso é uma missão, uma responsabilidade que nós temos, aleluia, dada por o nosso Deus e o nosso Pai, de deixar um legado, mas um legado digno, um testemunho. Está entendendo? O mundo pode nunca ler a Bíblia, mas ele lê a nossa vida todos os dias. Você sabia disso? Que possamos viver, irmãos, de tal maneira que Deus seja honrado, o Evangelho seja respeitado e que pessoas sejam atraídas para a salvação. Eu lhe convido a orar juntamente comigo neste momento. Incline a sua cabeça, ligue seu pensamento com Deus e ore assim comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora na Tua santa presença, com um coração humilde, quebrantado e sedente da Tua palavra. Pai amado,
Tua palavra nos ensinou hoje, neste momento, que o teu nome pode ser honrado ou desonrado pela maneira como nós vivemos. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes em que nossas atitudes não refletiram o Deus que pregamos. Perdoa-nos, ó Pai, se por palavras vazias, comportamentos incoerentes ou por falta de amor, alguém deixou de crer, alguém tropeçou ou alguém passou a falar mal do teu nome. Senhor Jesus, Tu nos advertiste dizendo, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Livra-nos, ó Deus, de sermos pedra de tropeço na caminhada espiritual de alguém. Que nunca sejamos motivo para que um fraco na fé caia, para que um novo convertido se confunda ou para que um descrente rejeite o Evangelho. Espírito Santo, ensina-nos a viver como Paulo ensinou, de modo que não demos escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Que nossas escolhas, nossas palavras, nossas atitudes e nosso testemunho glorifique o nome, o teu nome em todo lugar. Pai, nós lembramos-nos agora que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres que viveram pela fé, que perseveraram, que te honraram mesmo em meio à dor. Ajuda-nos a deixar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e a correr com paciência a carreira que nos está proposta. Que nossa vida seja um sermão vivo, que nosso testemunho seja mais alto que nossas palavras e que nossa fé produza frutos que glorifiquem o teu nome. Senhor, faz de nós instrumentos de paz, exemplos de amor, reflexo da tua graça em um mundo tão carente de verdade, que ao olhar para nós as pessoas vejam Cristo, sintam tua presença e desejem caminhar contigo. Nós entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, aquele que viveu perfeitamente, morreu por nós e nos chamou para segui-lo. Diga amém e graças a Deus.